Olá, seja bem-vindo ao podcast Gente que Faz, aqui da CDL do Distrito Federal. É muito bom ter você aqui conosco. Continue nos acompanhando, participe também do podcast. Está vendo o chat que está aí embaixo? Manda perguntas, fala como você está gostando aqui do nosso podcast. Também pode sugerir temas. Nós queremos aqui a sua participação conosco. E hoje é especial, hein? Nós estamos aqui para tratar de um tema muito bacana que a gente está olhando para o futuro. A gente quer saber como é que vai ficar até 2030. E o tema de hoje é um livro que é o Futuro do Varejo no Distrito Federal. Esse livro aqui, ó, que vocês estão vendo, esse trabalho maravilhoso, que são cenários prospectivos, horizontes de 2030 a 2040. Então, nós estamos pensando bem lá na frente mesmo. Esse trabalho é tão maravilhoso que no dia de hoje a gente já começa a projetar como é que vai ser o futuro. Para falar sobre isso, nós temos aqui o Wagner Gonçalves Júnior, o nosso ex-presidente aqui da CDL, também conselheiro, idealizador desse projeto, que já está pensando no futuro, não para de pensar no futuro. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, obrigado, Alexandre, obrigado a todos aí que estão ouvindo e vendo a gente aí nesse podcast, para a gente falar um pouquinho do futuro do varejo do DF, que é a importância muito grande para o varejista se programar para chegar e se perpetuar a sua empresa. Olhar para o futuro. Temos também como convidado especial que organizou tudo isso, fez um material, olhando o livro aqui, não deu tempo de ver tudo, porque eu recebi ele hoje, vou desfrutar hora que eu chegar em casa para ver esse material, mas já fiquei fuçando aqui. Wagner já passou alguns detalhes aqui para mim, já entrei no QR Code, já vi a apresentação, achei fantástico. E ele está aqui conosco como consultor e proprietário da Neo com informação aplicada. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vou começar pelo Wagner, puxar um pouquinho o microfone perto de você, Wagner. Faz isso aí. E eu gostaria de saber o seguinte, como é que nasceu a ideia de fazer esse projeto, de nascer esse livro? De onde veio essa inspiração? Em 2005, o próprio Alexandre com o ex-presidente Enéas Muniz fizeram o primeiro estudo do varejo com horizonte 2006-2010. Fizeram uma coisa muito sucinta, né, e interessante. Na época não existia nem um Simples nacional ainda, então tinha muitas premissas como seria o futuro do varejo do DF. Aí saiu um pequeno livro com apoio aí do Sebrae, na época da FEComércio também. Fizemos, eu era diretor da casa, lançamos o livro e ficou como um exemplo para o futuro, né? E conversando na minha gestão, em 2021, 2022, conversando com o ex-presidente Enéas, como aqui a gente tem uma interação muito grande com os ex-presidentes, com o conselho, né? A gente aqui não tem aquelas atritos, né? A gente é uma sequência de presidentes, eu sou o 18º presidente, já está o 19º o nosso Eduardo, e a gente surgiu a ideia de fazer um novo estudo do varejo. Aí contatei o Alexandre, que ele tinha feito o primeiro, ele ainda estava na área, né? Fiquei preocupado, será que ele ainda está na área? Aí contatamos ele, conversamos, fizemos um pré-projeto, fomos ao Sebrae para poder ter uma ajuda financeira também, para dividir com a entidade CDL. Aprovamos a diretoria a verba, o Sebrae aprovou, fizemos o contrato. Em janeiro do ano passado, a gente assinou o contrato e começamos a desenvolver esse projeto, foi lançado, o livro saiu do forno no dia 15 de dezembro do ano passado. Está bem recente então, né? Bem recente. Foi quase no final da minha gestão. Não deu nem para ser lançado na minha gestão. Então, a gente é tão parceiro que não tem problema. A gente passa, mas a CDL fica. Então, ele está sendo lançado na gestão do presidente Eduardo, sem nenhum ciumeira, sem nenhum problema pessoal. A gente aqui é uma sequência de pessoas que tenha a suscetibilidade e não tem vacância, não tem... Eu esqueci o termo da palavra. Não tem ciúmes. Não tem ciúmes e a gente sempre está se modernizando e trocando as gestões. Você não fica perpetuado dentro da gestão. Então você sai, tem outro presidente para entrar, outro presidente faz seu trabalho, cada um bota um tijolinho no alicerce aqui e a gente está aí com 19 ex-presidentes, 19 pessoas que
passaram por aqui, e suas diretorias, que também tem que valorizar, porque não é só o presidente que trabalha, a diretoria ajuda demais, porque aqui é uma empresa que tem que prestar serviço para sobreviver. Como a gente não recebe verba pública, a gente tem que vender o nosso serviço de SPC para poder sobreviver e fazer esse trabalho maravilhoso que a gente faz aqui em prol. E tem mais uma, sem receber nada, né? A gente é pro bono, é completamente voluntário. Então, a gente faz esse trabalho voluntário para a sociedade logista, para a sociedade de Brasília e para a sociedade brasileira, porque também a gente replica isso no Brasil inteiro, porque é um trabalho como o livro, é um trabalho que vai não só para Brasília, mas um trabalho que vai ser focado no Brasil inteiro. Você pode replicar, porque os problemas daqui são mais ou menos os problemas de várias cidades do Brasil. Então, a gente dá para fazer isso replicando o Brasil inteiro. Eu costumo dizer que isso aqui é amor, né? É um trabalho que você consegue fazer, como você diz muito bem, a sucessão que vai passando de um presidente para o outro, eles vão deixando um amor e o outro vai pegando isso daí e vai levando para frente. Então, vocês deixam essa carga, né, de amor, de trabalho, e um vai fazendo, olhando para o futuro. Alexandre, eu queria que você contasse para mim um pouquinho como é que foi reunir as informações desse projeto. Você fez o primeiro, então fica mais fácil. E é um trabalho mesmo de história, porque você tem que ficar buscando essas informações do que aconteceu, olhando para o futuro. Como é que foi esse desafio? Conta para a gente. Pois é, como o Wagner falou, a gente fez isso aí há quase 20 anos atrás, né? A gente fez o primeiro trabalho, e o segundo trabalho, ele foi feito 20 anos depois e com várias questões de modernização do próprio projeto. Primeiro ponto, para que você possa fazer uma visão sobre o futuro, a primeira coisa que você faz é fazer uma avaliação minuciosa sobre o passado. Como é que foi a retrospectiva do que ocorreu até a gente chegar nesse momento? Como é que a gente está hoje? Quais são as questões que são críticas hoje para a evolução nos próximos anos do pequeno comércio, do varejo? E então, a primeira etapa do trabalho, a gente conversa com especialistas de diversas áreas, identificando quais são as preocupações deles, quais são os temas que são críticos. Na sequência, numa segunda etapa, a gente vai para o trabalho de elaboração de textos mesmo, sobre cada um daqueles temas. E uma das coisas interessantes que a gente fez nesse projeto é que o Wagner nos provocou a ter uma ação participativa com diversos tipos de públicos. Então, a gente elaborou uma pesquisa interativa e nós fizemos palestras para públicos específicos. A gente foi até universidades, a gente também teve palestras com empresários, com especialistas, com a equipe do Sebrae, com o governo. E em cada uma dessas palestras, a gente apresentava os temas e as pessoas eram incentivadas a participar votando em qual era e como é que era a visão de futuro, ou os eventos mais prováveis que eles achavam que iam acontecer online, ou seja, no momento da palestra, e eles viam os resultados durante a palestra. O resultado da opinião daquele grupo. Interativo. Era uma coisa bastante interativa, bastante interessante, e isso deu uma possibilidade de contribuição para o projeto muito grande. Então, a gente teve mais de 300 pessoas participando, né, diretamente do projeto, opinando e dando sua contribuição aí nessas palestras. E depois dessa pesquisa, a gente consolidou o material todo, fazendo histórias de futuro que estão escritas nesse livro. Aliás, o futuro começa pela capa, né? E quando você já olha para a capa com esse QR Code aqui que eu estava fazendo a experiência agora há pouco, a gente já tem o Wagner saltando aqui na capa, conversando, interagindo com a gente. Como é que foi pensar na capa também? Que a capa é um atrativo. Você olha para cá, eu estava comentando com o Wagner agora há pouco aqui, a gente já tem o futuro. A gente já projeta pela inteligência artificial como deve ser o varejo, pelo menos lá para 2030. Como é que foi essa ideia? Eu vou até deixar o Wagner contar aí. Conta pra gente, Wagner, essa experiência aqui, porque eu sei que foi ideia tua também, né? Você provocou isso, né? Foi feita pela inteligência artificial. Foram dados tópicos, alguns tópicos para o sistema, e o sistema desenhou. É Brasília, a gente precisa de varejo daqui 5 anos, daqui 15 anos, como é que é a perspectiva pelo que já tem. Então, são vários fatores que são colocados, a inteligência artificial capta aquilo ali, com os dados que ele tem, ele projeta e desenha a capa. Foi feito pelo robô, né? Pelo robô, e é tão interessante que a gente fica preso aos detalhes, né? Porque a gente fica passando aqui pela catedral,
Aí fica olhando como é que deve ficar a catedral daqui a algum tempo, as lojas aqui perto, e você vê tudo muito moderno, né? Uma coisa bem futurista, né, Alexandre? E essa questão aí do QR Code, inclusive, é uma das palestras que a gente fez, né, vinculado aí ao projeto do livro. Nós trouxemos especialistas em tecnologia e sobre vários temas, e um dos especialistas apresentou para a gente essa tecnologia do QR Code, que o Wagner, naquele momento mesmo, já falou para mim, ó, eu quero que isso esteja no livro. E a gente conseguiu aí fazer essa implementação aí na capa do livro desse QR Code com essa mensagem do presidente. E vale mencionar o nome dele, Tony Ventura. Ah, o Tony Ventura, que já foi entrevistado aqui pela gente, né? Uma pessoa, hoje, um dos maiores palestrantes do Brasil e do mundo aí na área de inteligência artificial. Fez a palestra aqui, junto com o Renato de Castro, diretamente de Dubai, né, interagindo, ele de Dubai e o Tony Ventura aqui no nosso auditório. Eu vi a palestra, interessantíssima, muito boa. Essa foi a última palestra para poder fazer o fechamento do livro e captar o que eles achavam, né, o que lá em Dubai acham, o que eles pensam da questão de varejo, da questão de futuro tecnológico. E o Tony aqui dentro também falando e colocando as suas posições em relação ao futuro do varejo. Aliás, quando você fala do futuro do varejo, eu estou num capítulo aqui, na página 16, 2.1, que fala sobre a economia global. E aí a gente tem números aqui, né, por exemplo, fonte da The World Bank, que você projeta pelos números do PIB, faz uma revisão, né, já fala de 2025, mas já fala das perspectivas do desenvolvimento econômico até 2040. Vocês já estão pensando bem lá na frente mesmo, né? Sim, esse trabalho ele está alicerçado em cima de dois pilares conceituais. O primeiro deles é economia. Para o varejo funcionar, a economia tem que estar indo bem. Então a gente tem um cenário se a economia vai bem e um cenário se a economia vai mal. O livro aborda a economia global, seus efeitos sobre o Brasil, aborda também a economia nacional e seus efeitos sobre a economia do DF. Então, o segundo pilar conceitual é a competitividade. Para que o varejista possa ir bem, ele tem que estar atualizado, ele tem que ter uma boa prática de gestão, ele tem que estar, digamos, alinhado à competição do segmento dele e aos desejos do consumidor. Então, esses dois elementos, né, esses dois conceitos, eles geraram aí as histórias de futuro. Esses textos referenciais que você está vendo, eles, de um lado, abordaram economia do DF, economia global, economia nacional. Também temos aí muitas informações sobre a evolução da geografia comercial do DF, quais são as regiões que estão crescendo, quais são as regiões que estão estagnadas, quais são os planos de ocupação urbana para o futuro que já estão definidos pelo governo, como é que isso se projeta para frente. E uma das coisas importantes que a gente abordou no livro é a capacidade, olhando em retrospectiva, que o pequeno comércio teve de se adaptar às mudanças, principalmente tecnológicas, que aconteceram no mundo. Então, no passado, comprar era ir na loja. Hoje em dia já não é mais assim. Você pode comprar do seu celular, você pode comprar de diversos canais. E quando a gente olha, o varejista se adaptou e tem se adaptado muito bem a todos esses elementos e tem tido êxito. Quando a gente projeta para o futuro, nos próximos 16 anos, vão acontecer transformações assim, muito grandes no comportamento de consumo e na própria dinâmica do varejo. E o que a gente buscou foi pegar todos esses elementos, pegar todas as tecnologias que já existem e projetá-las para frente, configurando como que seria a atividade do varejista e a loja do futuro. E tudo isso está relacionado à economia aqui do Distrito Federal também, né, Wagner? Você, como empresário, sabe muito bem disso, porque o varejo acompanha também o desenvolvimento da cidade. Então, como é que vai estar o futuro de Brasília, passando pela infraestrutura, passando pela política, passando pela economia, passando pelo aspecto social também? Como que Brasília vai estar evoluindo nesse sentido? E no 2.3 fala sobre essa economia do DF. Como é que vocês reuniram essas informações também economicamente para entender de onde vieram esses números, de onde vieram esses dados? A gente tem os dados tanto do IBGE, os dados disponibilizados com a antiga Codeplan, agora é o IPDF, e vários órgãos do governo, tanto federal quanto distrito federal, que disponibilizam isso de forma... Na internet tem todos esses dados. A gente compilou, né? Foi feita a compilação de todos e colocado o que é hoje e o que a gente projeta para o futuro. Então, Brasília hoje,
a gente é muito atrelado ao funcionalismo público, à despesa pública, que é muito forte no PIB de Brasil, é muito forte. Você tem a parte de serviço também, que é muito forte, porque todo esse aparato precisa do serviço em cima. Então, praticamente 80%, até mais de 80%, nós dependemos de serviço e da parte pública. E o comércio é só 5%. Então, a gente é muito pequeno. Indústria, então, pior ainda. E a gente tem, com 5%, a gente tem que fazer todo o dever de casa, de sobreviver, de gerar emprego, de poder gerar imposto, né? Trabalhar para poder ampliar, poder sobreviver. E com o livro, a gente dá uma perspectiva para esse varejista do DF, o que ele pode fazer, o que pode acontecer, o que talvez ele tenha que de melhorar no seu segmento para poder sobreviver. Porque a maioria das empresas hoje, as micro e pequenas empresas, elas morrem em 4 anos, quase 80%, 70% são fechadas. E a gente, com isso, leva uma possibilidade da pessoa, lendo o livro, fazendo os cursos, se estudando, né? A pessoa tem que primeiro colocar na cabeça dela que ele quer mudar. Se ele quer crescer, ele tem que inovar, ele tem que mudar, começando ele, a própria pessoa, o próprio empresário. Ele mudando ele tem que passar isso para os seus filhos, se for uma empresa familiar, e para os seus colaboradores também se atualizarem. Porque se a empresa não se inova, né, ela morre. Antigamente se inovava de vez em quando. Mudança na loja, 2 anos, 3 anos, fazer uma pintura ali e tal. Aí passou para 6 meses, 1 mês. Hoje você tem que entrar na sua empresa e querendo o que eu vou fazer hoje para me vender mais. Então você tem que inovar todo o santo dia, porque a briga, a disputa por vendas está aí. Né? E-commerce, você tem os grandes atacadistas, você tem os grandes shoppings. Então, os aplicativos também, que agora são varejo, cada vez mais ele fica numa posição muito pequena. Então, a gente, aqui na CDL, como a gente é feito por pequenos empresários, a gente tenta levar uma sobrevida para esses empresários e com ferramentas para ele poder sobreviver e perpetuar mais que a média. Esse é o objetivo do livro. E mostrar para o governo que a gente tem como chegar lá, tanto positivamente como com um cenário positivo, como cenário negativo. Porque já prospecta um cenário para entender como é que vai ser, que os problemas que podem ser resolvidos também para o futuro. O livro, ele conta isso, que eu estava dando uma olhada aqui, quer dizer, pelos números, pelas informações que vocês colocaram aqui, o governo consegue olhar para ele e entender como o comércio também vai desenvolver e o que precisa ser feito em termos de políticas públicas nessa questão, né? Exatamente. Isso. Olha só, a gente faz cenário para poder construir o futuro. A partir do momento que a gente desenha possibilidades de trajetória de futuro para frente, quais são as consequências das coisas que estão ocorrendo hoje, como é que elas vão evoluir, percebe-se aquelas coisas que são positivas ou negativas para o comércio. Todos aqueles elementos que são negativos e que são prováveis que aconteça, você está dando um salto no tempo, visualizando isso lá na frente, voltando no dia de hoje e se articulando para poder evitar que as coisas que são negativas aconteçam e para poder potencializar, favorecer que as coisas positivas venham a acontecer. Sabe o que você está falando? Tem um ponto aqui que me chamou muita atenção. Eu abri assim, aleatoriamente a página e olha o que fala. Vocês colocaram aqui. Haverá até 2030/2040 inflação baixa e controlada, favorecendo o desenvolvimento econômico no Brasil? É uma pergunta. E aí, aqui responde também uma outra pergunta. Haverá vontade política para a execução de programas de austeridade e reformas estruturais do Estado brasileiro a ponto de reequilibrar as contas públicas e reduzir de forma significativa a dívida pública até 2030 e 2040. Estamos falando sobre isso. O orçamento não foi aprovado até hoje, por quê? Porque o pessoal não para de gastar. Com uma dificuldade enorme. Ou seja, vocês projetam esse problema dentro do livro também. É muito interessante. Quando você olha para frente e você vem observando a economia do Distrito Federal e a economia brasileira nas últimas 2 décadas, você percebe que pelo menos 50% da economia do Distrito Federal ela depende da administração pública, seja distrital, seja federal.
Ou seja, 50% da riqueza que é gerada no DF está vinculada ao poder público. Até que ponto que o Brasil, como federação, consegue sustentar uma economia como a do DF, que é grande, com esse nível de endividamento, com esse nível de gasto público que a gente tem? Se o Estado brasileiro vai mal, o Distrito Federal vai mal, porque 50% do que a gente tem depende dele. Uma das reflexões que o livro traz e que é uma meta para o futuro é a diversificação da economia do DF. Nós temos que crescer a economia e nós temos que depender menos do governo, né? Então, a participação do PIB, da administração pública no PIB tem que cair nos próximos anos e a gente tem que ter mais indústria, mais serviço, mais comércio, mais iniciativa privada impulsionando a economia do Distrito Federal. E a gente enxerga o Distrito Federal como esse polo regional, como vocês colocam aqui no livro também. Cada vez mais seremos referência aqui para o entorno de onde nós estamos, bem grudadinho com Goiás. Brasília já é referência a nível Brasil, né? Das respostas, né, das nossas enquetes aí, qual tipo de negócio que pode ser benéfico para Brasília? Não foi o turismo, foi o primeiro, né? Primeiro, turismo. Turismo, a gente estava conversando, falando sempre sobre turismo rural, né? Gente, o turismo, ele é um negócio que Brasília... Acho que o Brasil, parece que... tem uma expressão que eu enterrei uma cabeça de burro naquele lugar, nada funciona. Já viu essa expressão? E o Brasil parece que tem apesar que está crescendo o turismo, mas parece que tem uma cabeça de burro enterrada naquela linguagem popular lá e que atrapalha o desenvolvimento do turismo, porque o nosso turismo, apesar do crescimento, ele é muito pequeno. É porque eu acho que falta também iniciativa de políticas públicas para que o brasileiro possa conhecer mais o turismo nacional. A gente observa que não tem essa política pública voltada. Tem lá os projetos, mas a gente não consegue enxergar na prática isso que você está falando, porque projetando para o futuro, o turismo Brasília já sendo essa referência, quando o pessoal chega aqui em Brasília que vem de fora, acaba indo direto para Goiás. E agora está fazendo o processo contrário, porque a gente está brigando para que realmente o Distrito Federal seja essa referência. Que olha a quantidade de pousadas rurais, você como empresário também nesse segmento, tem pousadas pertinho de 10, 15, 20 quilômetros no nosso quadradinho que não deixa a desejar a nada porque está no estado de Goiás. E às vezes o pessoal vai para o outro estado, sendo que aqui a gente tem bastante, né? Brasília não precisa nem de passar, às vezes, para o rural. Só a cidade de Brasília já... A própria cidade, A né? cidade de Brasília já é um museu aberto. Eu conheço quase 70 países. E eu vou te falar um negócio. Brasília, para mim, é uma das melhores cidades mais diferentes que existe no mundo. Cosmopolita. Ela é completamente diferente do resto do mundo. Assim como o Rio de Janeiro, para mim, é uma das cidades lindas, porque você tem a praia, você mar, a praia, a cidade, a lagoa, a Bahia e os morros. Os morros. Floresta e rocha. E aquilo ali, no conjunto, não estou dizendo o povo, nem o ambiente, o conjunto daquilo é muito bonito. Você sobe lá no Corcovado e olha para aquilo, é coisa linda. E Brasília, de outra forma, arquitetonicamente, é maravilhosa. Um lugar que você mora, embaixo é um jardim, você não tem... A pessoa passa debaixo da sua casa, Isso é verdade. num bloco, não tem grade, não tem cercoriço, não tem... Está uma porta do elevador, né? E aí, quer dizer, temos segurança. Olha o resto em volta de Brasília, quando você vê uma cidade normal, se é uma cidade satélite, é uma cidade normal como o Brasil. Você tem assalto nas esquinas, você tem roubo, você tem moto. Brasília não, você tem um jardim, grama, a cidade mais metro quadrado de grama no mundo, mais de árvore no mundo. Então você tem um padrão de vida muito bom. Seu padrão de vida de Brasília não se compara, né? Você tem ali parques, escolas, esquadra modelo, você tem a facilidade de caminhar, a facilidade de fazer exercício, isso dentro do ambiente cosmopolita. Agora, você imagina se você está falando isso hoje, que o futuro chegou aqui, imagina então para 2040, como que Brasília vai estar? E vocês projetaram isso aí também nessa questão que você entra falando de infraestrutura,
que é importante para que o nosso varejo se desenvolva também, né, Alexandre? Sim, quando a gente fez a abordagem através daquelas pesquisas interativas, a gente levantou inicialmente todos os segmentos, né, econômicos que têm grande potencialidade aqui de desenvolvimento no Distrito Federal, mas fez uma pergunta de priorização para todas as pessoas que participaram. Qual é, desses vários setores, qual é o setor que você acha que tem condições mais favoráveis de se desenvolver até 2030 e depois de 2040? Eram sempre 2 pontos de reflexão. E o turismo foi considerado o principal. O turismo no Distrito Federal ele tem potencialidades relacionadas à questão de uma infraestrutura que ela está, uma infraestrutura hoteleira, de transporte, inclusive o próprio aeroporto, de gastronomia, que atende e que está bastante ocupada durante a semana por conta do Congresso Nacional, do governo federal. Então, Brasília já é um polo de atratividade de turistas, só que turistas de negócios durante a semana. O desafio esse hotel não está bem ocupado durante o fim de semana, porque as pessoas voltam para os seus estados e, efetivamente, a gente tem que ter, então, esse segundo momento, que é, nos feriados, nos fins de semana, a ocupação dos hotéis com turistas focados no lazer. E aí, como vocês colocaram, turismo rural, turismo cívico, né? São todos elementos que são considerados de muita potencialidade. E a gente estava falando aqui, também estava vendo no livro aqui, eu estou pegando alguns trechos para a gente dar um panorama para você que está nos assistindo aqui, porque tem que ver esse livro aqui, gente. O lançamento foi maravilhoso. E um dado que me chamou a atenção foi o comportamento de consumo. O consumidor centenial. O que seria isso? Explica para a gente. Vai. Centenial é a geração Z. A geração Z. Agora chama-se Z ou Centenial, que nasceu de 1996 até 2005, por aí. Né? Isso aí. Nós não estamos nessa. Não, nós estamos Baby Boomer. Baby Boomer até 1964. Olha, mas... Então é uma geração nova, uma geração totalmente desconectada da parte de posse, né? Inclusive, isso é um problema hoje para as pequenas empresas, e eu acho que para a maioria das empresas é um problema para você captar pessoas para trabalhar, porque é uma geração muito deslocada, ela não quer muito compromisso em trabalho. Então, muita rotatividade nas empresas. Então, está difícil demais você contratar esse pessoal. O comportamento dessa geração. Tem uma cabeça totalmente diferente, uma cabeça que é ligada à inclusão. Ele já nasceu com o celular na mão, então ele é muito rápido. Ele não vai muito na mídia tradicional, ele vai na mídia de redes sociais. Então, a pessoa que quer ter posse de produtos que ele sinta prazer de usar e não ter a posse daquilo que ficar como pessoal dele, uma coisa de bens, né? Ele quer aproveitar a vida. Agora você imagina, aliás, pensamento bom deles, né? A gente tinha que ter esse pensamento um pouquinho lá atrás também, né, Alexandre? Que eu acho que a gente trabalhou demais, né? Uma coisa interessante nessa questão aí é que a geração Z, ela é uma geração que hoje em dia tem 15, 20 anos de idade e que quando a gente chegar em 2040, ela vai ter 40 anos de idade, 45 anos de idade. Então, eles vão estar no ápice do seu poder de consumo. Então, basicamente, quando a gente estende a nossa visão até 2040, esses adolescentes, esses jovens que estão hoje, que já estão aqui com a gente hoje, que vão ditar o que é bom, o que é a moda, ou seja, eles é que vão estar no ápice. Para a gente poder entender, então, como é que vai ser lá na frente, é só observar o comportamento de consumo deles hoje. Hoje, né? Hoje, como é que eles são? Porque eles vão continuar consumindo. Como é que são as características deles, né? Então, realmente, assim, é uma geração disruptiva, ela pouco guarda de elementos parecidos com as gerações anteriores. Sim. É a primeira geração que não conheceu o mundo sem internet, que eu me lembro do facsímile, eu me lembro dessas coisas antigas. Quando eu era jovem não tinha celular, não tinha internet. Mas eles nunca viram o mundo sem isso. Então eles não têm uma referência diferente do que tem hoje. Já nasceram no digital. Então, realmente é uma geração que pauta, para eles que o varejo está sendo construído. Né? O varejo do futuro está sendo construído. Pensar neles, até na tecnologia
de realidade aumentada mesmo, que já começou aqui. A gente viu o Wagner saltar do livro aqui. Imagina como é que vai ser daqui 2050, por exemplo. Se Né? você puxar para trás, 2015, 2010, 2008, celular não tinha praticamente filme, era foto só. Olhe lá. Então, olha o pulo que nós demos em 15 Hoje você tem anos. tudo aqui. Você tem tudo, você consome tudo aqui dentro. E né? ele faz parte do corpo. Hoje um celular faz parte do seu corpo. Ele é a extensão do Você corpo. não pode. A pessoa hoje não aguenta ficar sem um celular. Ela fica procurando, algum lugar está faltando. Se não tiver no corpo, ela está ali. Tá, Coisa está faltando. No você corpo. busca, você fica buscando. E se perder, então, aí Faz vai parte da perder. nossa vestimenta hoje o celular. É um acessório fundamental, né? Não é mais nem questão de luxo, é necessidade. E nos próximos anos a gente projeta, é tanta mudança, principalmente com a inteligência artificial vindo aí, a robotização de tudo, né? De tudo vai ser robotizado, a preocupação da geração de emprego sendo substituída pelos robôs, né? Quais novas profissões vão ser abertas no futuro? Vão ser dezenas de profissões novas que a gente nem imagina ainda que vão ser. Vai ter que ter manutenção desses robôs. Os robôs vão ter que ter outra forma, uns acessórios. Então são N novas profissões no futuro que a gente nem imagina hoje como serão. E nós estamos só no ponto zero da inteligência artificial, né, Alexandre? Imagina como é que vai ser daqui a pouco, porque está procurando já profissionais de experts nessa área da inteligência artificial, quando se projeta na questão de comunicação, designer, fazer um livro, como a gente está vendo aqui. Esse já é um livro futurista, na minha opinião. Que você pega um livro comum hoje, um livro normal, você não tem essa projeção que você vê aqui. Então, o futuro já está aqui, né? Já tá projetado aqui, né, Alexandre? A inteligência artificial, ela é uma das tecnologias, assim, realmente disruptivas, né? Porque ela muda como é que a nossa realidade vai estar aí para os próximos anos. E quando a gente pensa no varejo é interação. Varejo é, de um lado, o consumidor em busca de um produto, do outro lado, o varejista com a sua oferta para ele. E no meio disso, a gente tem hoje pessoas. Uma das coisas que a gente desenhou no livro é a facilidade que o varejista vai ter de desenvolver os seus canais virtuais a partir de robôs de inteligência artificial. Ou seja, toda uma estrutura de atendimento hoje que ele precisa de pessoas, no futuro você vai ter conversas, você vai poder tirar dúvidas de clientes, você vai poder até realizar vendas com avatares. E, como o Wagner falou, isso traz para a gente, aí para o lado da economia, uma questão importante. Espera aí, e as pessoas que hoje em dia trabalham nesses temas, elas vão estar fazendo o quê? Como é que vai ser essa substituição? E efetivamente existe uma nova economia surgindo, onde a gente vai ter muitas atividades no futuro que hoje em dia não existem e vão estar empregando pessoas, mas sem dúvida nenhuma, uma das preocupações que o livro traz claramente o livro desenha um cenário onde pessoas de boa qualificação vão estar sempre bem colocadas no mercado, seja qual for a disrupção tecnológica que aconteça. Porém, um contingente de pessoas de baixa escolaridade e de baixa qualificação podem realmente ter dificuldades, porque cada vez mais os serviços mais básicos vão estar sendo substituídos por automações. Tem que estudar, gente. Eu falo sempre aqui, vamos estudar, moçadinha, tem oportunidade, tem. O pessoal dos 40 a mais também, vamos atualizar, porque tem muita vida pela frente. Hoje a expectativa vai até os 80. Então dá para aproveitar essa turma também, né? Eu quero chegar pelo menos 80 atualizadíssimo. Ali, olhar para você, a gente se encontrar e falar qual é a novidade de hoje, Wagner? O que a gente tem, né? Vamos chegar até lá. Olha, é o seguinte, a produção está pedindo para eu terminar, só que eu vou fazer uma convocação para vocês aqui. Vamos continuar esse bate-papo num segundo podcast, porque tem muito assunto legal aqui, tem muito assunto para a gente debater e tem muita coisa legal que a gente precisa desvendar desse livro aqui. Então eu já faço o convite para vocês para um segundo momento, viu, produção? Já está ouvindo aqui para a gente trazê-los de volta, para a gente continuar esse bate-papo aqui, convidar mais também. Quem mais participou desse projeto aqui, vamos trazer para cá, para essa mesa, e vamos falar de futuro, que é uma delícia, né? Imagina a gente fazendo esse podcast hoje. Como será que estaremos até 2030? Não vou pensar em 2050, não. 2030, para a gente entender e fazer um outro podcast. Imagina lembrar esse 2030, como é que vai estar
essa sala, como é que vai estar esse microfone. O Wagner já pensa longe, né? Porque ele já olha isso aqui, ele já quer mudar, quer pensar uma coisa futurista. Vamos chegar até 2030, né, Wagner? Muito mais, né? É o que eu disse, a inovação é diária. Não para, Se né? você, lojista, falar direto para ele aqui, se você, lojista, não se conscientizar que você precisa se atualizar, precisa desenvolver uma consciência de inovação, de conhecimento, ir atrás de novas tecnologias, ir atrás de formas de você melhorar seu negócio para você sobreviver. E assim você fará com a sua família, se for o caso, tiver filhos, sucessão, e você vai preparar a sucessão da sua empresa. E depois também fazer a mesma coisa com seus colaboradores. Porque eles não estando recebendo a mesma informação que você tem, ele não consegue repassar para o público, que é a pessoa que vai comprar de você. Então, se prepare, lojista, conscientize que você precisa aprender mais, viaje. Se não puder viajar para fora, vai em outro estado, visita seu concorrente, vai lá no shopping, vê o que o cara está fazendo, que o chinês cresceu copiando. Isso é verdade. Você tem que correr atrás, não pode ficar sentado com a barriga no balcão. Vai atrás de novas tecnologias, vai atrás do seu concorrente, pode ser até parceria com o seu concorrente. Eu já fiz, tem muita gente que tem, no meu concorrente, eu tenho medo. Eu já fiz várias parcerias com concorrentes meus, são meus amigos hoje, inclusive. Então, saia, tira o bumbum da cadeira, sai, vá para a rua, vai atrás de ver coisas novas. Em vez de nós criticarmos os jovens, vamos aprender com eles, porque eles é que vão ter que ensinar para gente que já estão aí nesse mundo digital e precisam aprender muito, né, Alexandre? Obrigado pela sua participação também aqui conosco. Obrigado a você. Muito obrigado também, Wagner, mais uma vez. Parabéns por esse projeto maravilhoso aqui e sempre de olho no futuro, né? Exatamente. A gente precisa preparar para o futuro, porque senão você vai morrer na praia. Exatamente, nós queremos descansar na praia, né? E ver o que essa moçadinha vai preparar para nós para o futuro. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Continue conosco aqui no Gente que Faz, esse projeto maravilhoso que olha o que aconteceu lá atrás, mas projeta o futuro também. Até a próxima edição. Tchau. Até mais.